tereis disto? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeitos é vosso Pai Celestial. Então esse é o título hoje do capítulo, é o título da nossa reflexão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Aqui o Cristo, ele já nos deu um modelo. Na época de Jesus era muito complicado abstrair, né? As inteligências ainda muito rudimentares, no sentido assim, difícil de trabalhar o mundo das ideias, trabalhar o mundo espiritual, trabalhar o espírito. Mas Jesus, ele deu um modelo. Sede vós outros perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. O que Jesus quis nos dizer com isso? Nós somos perfectíveis. E o nosso destino final é nos tornarmos perfeitos. Mas a nós cabe a perfeição relativa. Por mais que nós sejamos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos igual ao Criador. A Deus possui a perfeição absoluta. Nós vamos passar por vários estágios. Espíritos puros, estágios angelicais. Sempre poderemos nos aperfeiçoar mais. É muito difícil, filosoficamente, a gente acompanhar, né? Se o mundo é infinito, e se nós temos um infinito para nos aperfeiçoar, quando a gente tenta imaginar a perfeição de Deus, está muito fora do nosso alcance. O fato é, não é a pretensão de nos tornarmos tão perfeitos quanto o Criador. A perfeição absoluta é impossível, só pertence ao Pai Celestial. Mas, qual é o nosso roteiro para realmente tomarmos esse caminho do aperfeiçoamento contínuo, inconstante? Essa dificuldade. Porque quando a gente ama aqueles que nos amam, é fácil. Um amigo seu, ele não vai apontar os seus defeitos. Nessa hora, os inimigos conseguem nos dar uma leitura sobre nós mesmos que às vezes nós não conseguimos e nem os nossos amigos. Porque os nossos amigos, eles vão nos aceitar como nós somos. Ah, fulano é assim, mas eu gosto muito dele, tenho grande afeição. Às vezes o amigo não vai sentar com você e falar, olha, isso, você tem que reavaliar. Mas a sua inimizade, ela vai ressaltar os seus pontos fracos, a sua fragilidade. Quando a gente tem alguém, alguma animosidade, alguma antipatia, e que a pessoa realmente emite um juízo de valor sobre nós, é bom que prestemos atenção, porque ela faz uma avaliação sem filtro. E essa tentativa de amar os inimigos, para a gente, no atual estágio evolutivo, é algo ainda muito difícil. A gente não consegue perdoar, nem conviver, nem ter perto, ainda mais amar. Mas se você não desejar nenhum mal, não tiver o desejo de retribuir o mal que você julga que ele te fez, também com o mal, se você desejar nas suas preces que ele encontre a paz, que ele seja feliz, você já está ingressando nessa direção. E fazer o bem a essas pessoas que nos odeiam.
fazer o bem àqueles que nos amam também não é tarefa difícil, né? Rezar por todos que estão aqui no Tomé, a nossa comunidade, com quem nós temos afinidade, isso é fácil. O desafio é a gente tentar colocar em prática todo esse movimento de perdão, de afeto, de compreensão, de indulgência com os nossos desafetos. Mas se queremos nos denominarmos cristãos e mais ainda sermos bons cristãos, temos que nos esforçar para isso. Por quê? Amar os que nos amam. Orar por todos da nossa comunidade. Isso aí, ele citou na época, né, os publicanos, os pagãos. A gente poderia falar hoje, os ateus, os políticos, eles também podem fazer isso. Nós temos que ser diferentes. Temos que dar um exemplo um pouquinho mais avançado no sentir e no agir. Então, o máximo da perfeição para nós aqui, no nosso atual estágio evolutivo, encarnados hoje, é praticar a caridade. Quem pratica a caridade, quem vive a caridade, por si só já está praticando muitas virtudes, muitas características do homem de bem. Para ser caridoso e vivenciar a caridade, você já precisa de um conjunto de virtudes. A melhor receita é essa. A melhor bússola que vai apontar a direção desse caminho da perfeição é essa vivência da caridade. E essa luta